Ele é engenheiro civil formado pela Escola Politécnica da USP, começou a vida pública em 1982 e foi eleito deputado estadual em 86. Depois, secretário de Estado da Habitação e de volta a esta casa, foi relator-geral do Fórum São Paulo Século XXI. Em 2006, foi para Brasília e no Congresso Nacional coordenou o grupo de trabalho e foi relator da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Arena Livre tem a honra de receber o deputado federal por São Paulo, Arnaldo Jardim, do PPS, coordenador da Frente Parlamentar de Valorização do Setor Sucroenergético, com 239 assinaturas de parlamentares. Vamos falar sobre a crise do setor, que é vital em termos econômicos, de divisas, de trabalho e renda e de melhoria do meio ambiente e mudanças climáticas. Comigo na bancada, o deputado Davi Zaia, do PPS. Muito obrigado, muito bem-vindo. Bem-vindo, deputado Davi Zaia. Em participações previamente gravadas, os deputados Aldo Demarque, do Democratas, Francisco Tito, do PT, Roberto Moraes, do PPS e o Elson Gasparini, do PSDB. Deputado Arnaldo Jardim, uma felicidade recebê-lo aqui de volta a esta Casa de Leis e à TV Assembleia. Mas eu queria começar o assunto rememorando o porquê dessa crise. Eu vou lembrar aqui que no governo Lula houve uma experiência agressiva de política externa, inclusive dizendo que o Ministério das Relações Exteriores devia ser o mascate, vender o que havia de melhor no Brasil. Eu lembro aqui aviões da Embraer, as commodities, o minério, soja, carne, celulose e o etanol. Isso para limpar a matriz energética dos países ricos e, de alguma maneira, compensar a China, que era a fábrica do mundo movida a carvão. No meio do caminho, alguma coisa mudou radicalmente. E esse alguém, eu digo, que é o pré-sal, né? Que alavancou uma avalanche de investimentos, hoje está garantindo 1/4 da produção nacional de petróleo, mais de 500 mil barris por dia. Por que dessa guinada? O que houve no meio do caminho para a gente abandonar uma matriz limpa, o etanol, e partir para o hidrocarboneto, o petróleo? Muito bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Jorge. Uma alegria muito grande poder estar com você. Muito obrigado à TV Assembleia por essa oportunidade. Uma alegria imensa poder estar ao lado do meu companheiro, parceiro de jornadas, companheiro de partido, meu presidente estadual, que é o deputado Davi Zaia, um querido amigo e que sobre este assunto tem muito a dizer. Aliás, mais do que dizer, o Davi tem militado nessa questão que é na defesa do setor sucroenergético. Nós estamos, minha gente, falando da cana. E a Assembleia Legislativa de São Paulo tem uma extraordinária colaboração a essa atividade econômica, que é plantar, cultivar e depois transformar numa riqueza a cana-de-açúcar, que ocupa tanta gente no estado de São Paulo, é o principal produto do nosso PIB agrícola do estado de São Paulo, e daí vem o açúcar como veio em toda a nossa história. Daí vem o etanol, que é mais recente. E agora vem uma outra coisa muito importante, que é a energia que vem a partir da queima do bagaço da cana e que num preço muito melhor do que aquilo que nós estamos pagando pelas termoelétricas e de uma forma muito mais acessível ao meio ambiente, muito mais amigável com o meio ambiente, tem sido também uma colaboração. Antes de entrar na sua pergunta, me permita só 2 minutos aqui de referência, Jorge, porque a Assembleia Legislativa, que sempre acreditou nisso, teve em 2 episódios, eu devo mencionar, um papel extraordinário. Eu estava aqui na época e coordenava aquilo que nós chamávamos da Frente Parlamentar pela Energia Limpa e Renovável. E foi aqui que foi dada a largada para que o etanol se transformasse naquilo que ele é hoje, um combustível importante para o país e reconhecido internacionalmente. Aqui a Assembleia abaixou o ICMS de 25% para 12%. E isso foi considerado decisivo para que o etanol pudesse se afirmar. Aqui a Assembleia de São Paulo fez uma disciplina que transformou numa lei e algo que foi gradativamente sendo feito, que foi nós terminarmos com a queima da cana-de-açúcar. Foi extraordinário, a queima da palha, aquilo que era a queima que antecedia a colheita, porque você tinha a colheita feita de uma forma manual pelas pessoas e as pessoas não poderiam entrar no meio daquele canavial cheio de folhagem, porque isso significaria, inclusive, animais ali, coisas desconhecidas e um trabalho muito mais penoso. Então, se queimava e depois as pessoas iam cortar.
Hoje isso não acontece praticamente quase nada no estado de São Paulo. A nossa safra agora já é colhida de uma forma mecanizada, o percentual chega agora na casa de 80%, e só em regiões de declividade que ainda se faz o corte assim, e isso vai exterminar rapidamente. Foi uma lei aprovada pela Assembleia, nós participamos que fez isso. Portanto, a Assembleia de São Paulo acreditou, participou e ordenou essa atividade tão importante. E essa atividade hoje se encontra numa crise, você disse bem. Quando acontece uma crise num setor de atividade como esse, e a dimensão da crise é gravíssima, tá certo? Nos últimos 4 anos fecharam 60 usinas. De 4 anos para cá, outras 74, portanto, somando 134 usinas, de um universo de 390, dá quase um terço, 74 estão em recuperação judicial. Provavelmente não conseguirão resolver a sua dívida. O setor hoje vive uma crise muito acentuada. Os plantadores e fornecedores perderam renda e muitos tiveram que entregar a sua propriedade e estão absolutamente desalentados daquilo que fazem. Trabalhadores foram demitidos, só na cidade de Sertãozinho, que aí é uma área industrial, que como Piracicaba vive do entorno da cana, tá certo? Nós tivemos muita gente que foi também demitida, por quê? Porque não faz mais a turbina, não constrói mais a torre e assim por diante. Por que que isso aconteceu? Surgiu, Arnaldo, uma grande epidemia na cana, uma praga. Como nós tivemos, o Davi trabalhou muito no setor da citricultura, uma das atividades que ele teve e fez muito bem. Então nós tivemos o amarelinho, tá certo? Depois agora nós temos o greening, tá certo? Então teve alguma praga? Não, nenhuma. Arnaldo, surgiu um outro combustível que é melhor que o etanol, mais barato ou melhor ambientalmente? Não. Arnaldo, então é porque hoje nós vivemos uma situação que o petróleo está muito abundante, o pré-sal está produzindo demais, no Brasil está sobrando gasolina a um preço de banana, então nós não precisamos mais do etanol? Não, não é verdade. Tá certo? Embora nós tenhamos um aumento do pré-sal, depois nós podemos fazer sobre isso, os postos da Bacia de Campos declinaram, caindo. Os postos de Campos declinaram e a produção da Petrobras está estável há 5 anos, não aumenta. Tá certo? Então por que houve? Porque o governo desorganizou o setor. O governo federal, quando praticou uma política de preços erradas, corrigiu e controlou o preço da gasolina de uma forma artificial, reduziu impostos e segurou o preço da gasolina por uma questão de combater a inflação. Ele, no arrasto disso, trouxe não só problemas para a Petrobras, afora os outros problemas éticos, morais e vergonhosos que vive a Petrobras, há um problema de preço e aumentou o preço, segurou o preço do etanol. E o setor hoje está desestruturado. Esta é a causa desse problema. Deputado Davi Zaia, muito bem-vindo. Muito bem. Satisfação para participar com você aqui, Jorge, do Arena Livre, né? E hoje especialmente recebendo o deputado federal Arnaldo Jardim, né? Que é um amigo de longa data. Estava lendo aqui toda a sua história de participação, né? Desde o movimento estudantil. E juntos, né? Juntos, né? Naquela época, depois passando pelo governo do Montoro, né? E depois deputado nessa casa, secretário e agora deputado federal. E em todos esses lugares sempre com uma brilhante atuação discutindo questões importantes para o nosso país, como essa questão do etanol, né? Importantíssima para o país e importantíssima aqui para São Paulo. Gera emprego, gera renda, né? Tem uma participação importante então no nosso PIB. E eu tenho acompanhado também essas discussões, né? E às vezes a gente também ouve falar que esse ano especificamente nós tivemos esse problema também da falta de chuva, né? Isso agravou. Mas na verdade essa questão que você estava colocando, né, da desorganização do setor é a questão fundamental, né? Porque o setor estava, inclusive, com dificuldade de investimento e renovação, aí vem a seca, agrava isso, né? As saídas para isso, deputado, né? Acho que isso que é importante. Eu sei que a sua atuação lá em Brasília, a sua atuação aqui junto ao setor tem sido nesse sentido. Quais as saídas que a gente tem para que o setor volte
né, a ter a importância que já teve e, acima de tudo, para que a gente possa ter revigorado esse setor, que é uma energia limpa e que é fundamental. Posso comentar então, Por favor. Primeiro agradecer essas delicadas e fraternais aí manifestações do Davi. Eu já havia mencionado, mas reitero meu respeito e admiração pelo deputado Davi Zaia, por tudo aquilo que ele já fez. Eu tenho certeza que fará. O Davi é uma pessoa sempre assim. E a sua própria pergunta denota isso, né? O Davi falou assim, e agora? O que nós temos que fazer? E nós estamos pensando muito sobre isso, temos dialogado aqui com as frentes que existem aqui na Assembleia, o Davi participa disso, para fazer. Então, contar neste ano ainda, nós estamos aí no encerramento, né, Jorge? Mas tem coisas que foram feitas, a safra se encerrando, o ano se concluindo e projetando o ano de 2015. Teve 3 fatos que eu acho que eu devo mencionar, Davi, que foram conquistas, que fizeram com que a crise não ficasse mais profunda, mas insuficientes, mas deve ser mencionado. Primeiro, nós retiramos o PIS/COFINS da cana. Foi importante, tem todo um passado que o governo ainda não reconheceu. Isso significa crédito para as empresas, como uma forma, inclusive, das empresas enfrentarem o alto grau de endividamento que tem. Então, nós queremos que isso seja praticado agora, no próximo ano, e nós queremos que tenha esse acerto de contas com o passado. Isso vai ser muito importante para a gente andar. Segundo, nós conseguimos, e incrível ter que lutar por isso, mas que no acordo que o governo fez com a indústria automobilística para a melhoria dos motores, eficiência dos motores, chama-se Inovar Alto, e foi muito incentivo que o governo deu à indústria automobilística, não estava incluído o motor flex, só o motor a gasolina, nós conseguimos incluir. E nós queremos hoje que haja investimentos na melhoria da eficiência desse motor. E quando se projeta o futuro é o chamado, minha gente, carro híbrido. Vai ter uma fonte de combustível e elétrico, tá certo? O híbrido projetado nesse programa era gasolina e elétrico. E nós agora conseguimos etanol e elétrico, também incrível ter que lutar por isso, mas conseguimos. Terceiro fato, que nós demos um passo importante, foi emenda até de minha autoria lá, e nós conseguimos aumentar de 25 para 27,5 a mistura. Isso significa um acréscimo de consumo de 1 bilhão e 300 milhões de litros. Então, nós queremos que o governo coloque isso em vigor agora, já no começo do próximo ano, vai significar um acréscimo. Mas qual é, e para responder a pergunta do Davi numa frase, Jorge, me permita, qual a questão central que perguntou o deputado Davi Zaia, tá certo? É a questão do preço, Davi. E a questão do preço passa pelo reajuste dos combustíveis de gasolina, pela instituição da CID na gasolina e para que o etanol tenha recuperado o seu preço, para que isso possa dar o início a uma recuperação do setor. Sobre estas saídas, vamos conversar ainda no programa de hoje, mas eu gostaria que o senhor prestasse atenção na pergunta do deputado Aldo Demarque, do Democratas. Vamos ouvi-lo. Meu querido Arnaldo, a preocupação nossa aqui de São Paulo, principalmente na minha região, Piracicaba, Limeira, Rio Claro, estamos muito preocupados pelo desemprego que está causando no setor sucroalcooleiro. A crise que está passando hoje o setor. Nós sabemos que há necessidade de uma política urgente, ou um apoio urgente das normas e também do executivo a esse setor, porque nós dependemos e sabemos o quanto isso interfere na economia do estado de São Paulo. O que você acha que poderia ser feito agora, como incentivo, como apoio, que nós, da Assembleia e vocês aí no Congresso, poderiam dar ao setor sucroalcooleiro? Olha, do ponto de vista da pergunta, e agradecer o carinho e a atenção do deputado Aldemar, com um grande abraço, ele pergunta da ação também do governo de São Paulo, complementa a pergunta feita pelo deputado Davi Zaia. E eu diria, Jorge, o seguinte: o governador fez um passo importante há 2 anos atrás. Reduzindo o ICMS. Não, o ICMS já foi há um bom tempo atrás. Sim. Mas agora o governo retirou o ICMS para as usinas que queriam fazer o chamado retrofit. Sim. Reorganizar as suas turbinas para poder produzir energia. E deu também um incentivo que foi para a aquisição de novos equipamentos, retirar o ICMS. Foi muito importante. Nós queríamos que o governo desse um passo a mais, que seria a retirada do ICMS agora sobre a energia gerada, tá certo? E consumida dentro das usinas. Nós estamos vivendo um problema
que é um problema tributário, em que a usina, por exemplo, ela produz um determinado montante de energia, alguns ela vende e exporta para a rede, e outros ela consome internamente. Que nós pudéssemos ter aí uma desoneração tributária disso, seria um incremento importante para o setor. O físico professor, o físico professor da USP, José Goldenberg, esteve aqui no Arena Livre e disse que existem 2 Itaipus dormitando nos canaviais paulistas aí, que é a cogeração que poderia, num momento de reservatórios baixos, o custo da energia alto por conta das termoelétricas, ou seja, abastecer o mercado consumidor, o Centro-Sul, e mais, com uma energia mais barata porque está próxima do consumo. Como é que o senhor vê isso? Esta é a nossa lógica, nós defendemos isso. Barata, o professor Goldenberg tem razão, o custo médio do megawatt gerado pela queima do bagaço da cana é em torno de R$200. Que é o preço da eólica hoje, está até mais barato do que a eólica hoje, que já foi comercializada a 250. É isso. A eólica baixou muito o preço com os ganhos que nós tivemos, tá certo? Então ela é competitiva com relação às eólicas e ela é muito mais barata do que as termoelétricas que estão funcionando hoje, que custam em média 380 e que o governo está tendo que acionar isso porque não teve o cuidado antes de fazer. Então tem razão o professor Goldenberg com um acréscimo. Qual é o período em que nós mais temos essa energia disponível, que tem o bagaço? É na safra. Onde acontece o grosso da safra? De março a novembro. O que é de março a novembro? É o período de estiagem. Sim. Começa a chover agora em novembro, tomara Deus chova muito, tá certo? E nós vamos essa chuva até as águas de março, como diria o Tom Jobim, tá certo? Fechando o verão. Então, ali que vão. Nesse período, você teria, então, essa complementariedade. Tem razão. São Paulo pode contribuir e o governo pode contribuir, federal, quando fizer o leilão específico. Então, você fazer o leilão para contratar energia especificamente da bioeletricidade a partir da queima da matéria orgânica. Eu tenho ainda também a pergunta do deputado Francisco Tito, do PT. Todos eles estão preocupados, deputado Arnaldo Jardim, com relação ao impacto que tem na cana, a geração de emprego e de renda. Vamos ouvir o deputado Francisco Tito, do PT. Deputado Arnaldo Jardim, quero saudá-lo, abraçá-lo e cumprimentá-lo pelo trabalho imenso que você tem feito junto à Câmara dos Deputados aí em Brasília. Nós sabemos que o setor canavieiro, o setor sucroalcooleiro passa por dificuldades aqui no nosso estado e gostaria de perguntar o seguinte: apesar desse segmento ser um segmento importante na economia do nosso estado, mas tem estudo da USP apontando para as regiões onde a cana tem chegado, ela tem causado pobreza. Gerado desemprego, uma série de outras questões sociais produzidas pela chegada das usinas e da cana-de-açúcar. Como nós podemos fazer com que esse setor importante da economia do nosso estado, do nosso país, possa produzir riqueza, produzir emprego, usar outros meios também que são subprodutos da cana-de-açúcar para produzir energia, para gerar mais emprego, para gerar mais riqueza e distribuir mais riqueza aqui para o nosso estado e para o nosso país. Olha, eu agradeço muito ao Francisco Tito a sua participação, também a forma gentil como se referiu. Estamos juntos, Francisco, para poder fazer com que, aí começando pelo final da sua intervenção, isso possa ocorrer. Você diz o seguinte: vamos pegar outros produtos da cana. Nós acabamos agora, nesse debate nosso, de mencionarmos o potencial de geração de energia. Então isso pode ser melhor utilizado se nós tivermos mais incentivo aqui tributário no estado e se nós tivermos do governo federal leilões vocacionados para a geração de energia. Tem um outro caminho muito importante, por isso que nós estamos pedindo muito apoio para aprofundarmos a pesquisa sobre o etanol de celulose, o etanol chamado de segunda geração, que é todo o setor da alcoolquímica. Então nós podemos ter, pelas características que tem o etanol que é produzido, ele ser matéria-prima para fazer plásticos, uma série de outros produtos que hoje são petroquímicos. Você usa o petróleo, que tem a mesma base de carbono e hidrogênio, para você poder fazer. Então nós temos que incentivar. Tem só uma questão, Francisco, que eu não tenho exatamente a sua visão. Aí eu quero só fazer uma demarcação.
Em todos os municípios em que a cana chegou, houve um aumento da riqueza do município e um aumento per capita. Caso clássico mais recente, que é todo o entorno oeste do nosso estado de São Paulo. Eu estou falando desde a nossa Araçatuba até chegando em direção a Presidente Prudente, o nosso pontal do Paranapanema. Uma região historicamente muito deprimida economicamente. Nós tínhamos ali uma pecuária extensiva e nós conseguimos fazer com que avançasse para lá a cana-de-açúcar. O número de cabeças praticamente não se alterou, mas se pôs a fazer uma pecuária mais intensiva, uso de confinamento, tá certo? E nós tivemos uma agregação de renda. Hoje, é só falar com o prefeito de Araçatuba, tá certo? O Cido Sério, que é um prefeito do PT, esteve conosco num evento há 2 semanas atrás e reivindicou também apoio ao setor, porque a crise do setor penalizou a região. Então, havia aquela questão de que monocultura da cana trazia desemprego. Não é a realidade. Os municípios que têm a cana-de-açúcar como seu produto principal têm um percentual de renda superior aos demais municípios, porque é exatamente de todas as atividades da agricultura é ainda que gera mais renda. Deputado, eu queria saber também sobre a questão da frota brasileira de carros flex. Já somos mais de 20 milhões de carros flexíveis, né? Bicombustíveis rodando aí numa frota de superior a 30 milhões. Somente esta frota já não garante o consumo, porque a ideia lá atrás era justamente tornar o etanol uma commodity, ele mudou de nome, né? Até de álcool para etanol, para ganhar outros países. E ficou circunscrito ao Brasil e mais. Parece que o Brasil está importando o álcool, o etanol de milho dos Estados Unidos. Isso é verdade? Só para a gente fechar esse bloco, a gente só tem mais 1 minuto e meio. É surpreendente, não é? É surpreendente para quem ia vender etanol, comprar, importar etanol. Olha, os números também são muito eloquentes aí. Deixa eu dar alguns números, né, Jorge? Há 6 anos atrás, o Brasil produzia mais etanol do que os Estados Unidos. Agora, este ano, nós vamos produzir a metade, Arnaldo, a metade do que os Estados Unidos produzem de etanol. Produção dos Estados Unidos, 54 bilhões de litros. Produção brasileira, 27 bilhões de litros. Tá certo? Isso é uma revolução. E isso lá, onde o etanol produzido à base de milho é pior do ponto de vista ambiental, tá certo? Energético também. E é mais caro. Energético, inclusive, que se gasta mais unidades para produzir. É menor. Exatamente. Pois é, uma grande dificuldade. Então, é essa a realidade que nós estamos vivendo. Nós temos uma frota flex, portanto, uma capacidade de aumentar o consumo de etanol, e aí esbarra na pergunta central que fez o deputado Avisaia, que é a questão do preço. Sim. Onde nós esperamos que o governo, reinstituindo a CID na gasolina, que era um imposto sobre um combustível fóssil, possa dar essa competitividade. Sobre a volta da CID, a pergunta do deputado Avisaia, vamos falar mais no próximo bloco do Arena Livre, que volta em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o deputado federal pelo PPS de São Paulo, Arnaldo Jardim, sobre a crise no setor sucroenergético. Falávamos no intervalo, né, deputado Avisaia, sobre a questão do preço, que parece que é crucial para o consumidor aceitar, encher o tanque com etanol, né? Seria por aí? Eu acho que essa é o deputado Arnaldo Jardim já tinha apontado, né, que essa é uma questão crucial, o preço do etanol, né, e de agregar essa discussão, né, porque nós temos hoje, né, o setor de etanol desorganizado em função da política de preços, basicamente, que foi praticado pela gasolina, né, uma decisão do governo federal. Nós temos o setor de energia em geral numa crise também, né, porque além da estiagem que está aí com os reservatórios baixos, a não aproveitamento dessas outras alternativas de maneira adequada, nós temos a energia que vai subir, né? E nós temos, por outro lado, a Petrobras, que teoricamente poderia ser beneficiária nesse processo, né? Porque às vezes eu fico até pensando, será que essa desorganização não é porque a grande condutora do processo está na Petrobras e a Petrobras trabalha basicamente com petróleo, né? O etanol seria um concorrente, mas não pode ser só isso, né? Foram um conjunto de decisões. Então, acho que era importante aprofundar isso, a questão do preço, né, e as decisões, porque é todo o nosso setor de energia
que está comprometido hoje, né, e atrapalhando também o etanol. É esse a situação, deputado? O deputado Avisaia botou outra vez o dedo na ferida, né? E agora ele já tinha abordado a questão do preço, ele reitera e faz aquilo que é uma provocação do futuro. Eu vou traduzir um pouco o que você disse com duas frases aí. Quer dizer, qual é a participação relativa que o etanol vai ter na nossa matriz de combustível? Tá certo? Deixa eu dar também um número sobre isso. Há 4 anos atrás, de tudo, deputado Davi, que move os veículos leves, então nós estamos tirando caminhão e ônibus, que é a diesel, tá certo? Então os veículos leves, a frota, que cresce ao ano entre 3 e 4 milhões de novos veículos todo ano, sim, varia, mas no mínimo 3,5 milhões estão entrando, média, por ano aí, estão aumentando o consumo. Há 4 anos atrás, de tudo que você pegava, então você põe numa, aqui ó, 100 litros, era o consumo de todos os carros do Brasil, tá certo? 56 era etanol, tá certo? E o restante, 44, era gasolina. E só baixou, tá certo? O etanol de 56 baixou agora para 36, tá certo? E esses 20% foi preenchido pela gasolina. Então a participação relativa do etanol diminuiu. Esse aumento da gasolina, alguns dizem, mas tudo bem, porque foi o do pré-sal. Foi a sua pergunta anteriormente, Jorge. Não foi. A produção da Petrobras, falei e repito, se manteve estável. Da onde que veio esses 20% a mais de gasolina? Importada. A nossa conta combustível, o ano passado, fechou com 12 bilhões de dólares. E então, usinas de cana aqui fechadas, usinas de etanol e de açúcar fechadas ou quebradas tecnicamente. Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, o presidente Lula fez um grande barulho, e nós queríamos, e anunciou a autossuficiência de combustível. O Brasil, tudo que tem de combustível, ele produz. Não é mais verdade. Nós estamos importando 20% do consumo de combustível para veículos leves. Então, a pergunta do deputado Davi é a seguinte, tá certo? Como é que você, tendo um combustível que responde por 56%, depois baixa para 30%? Então, isso significa que não tem previsibilidade. Então, você precisa de ter um cenário feito. O governo até fez um esforço, Davi. Ele fez um plano decenal de energia. A empresa, que foi montada até recentemente, foi no tempo que a presidente Dilma era ministra de Minas e Energia, falou assim, agora vai ter planejamento, vamos montar a EPE, Empresa de Planejamento Energético. E ela projetou um cenário que, para trocar em miúdos, nós precisaríamos ter o dobro da produção de etanol que temos hoje e nós precisaríamos dobrar o número de usinas. E nós estamos diminuindo o número de usinas. Então, nós não temos previsibilidade. E se não tem isso, não tem também no setor de energia. O que aconteceu esse ano? Nós vamos crescer 0%. A dúvida é se é 0,3% ou 0,4%. 0%. O país vai crescer. A emissão de efeitos de gás estufa aumentou 6,8%. Arnaldo, como é que é? A economia não cresce e os gases de estufa aumentaram. Por quê? Porque nós estamos consumindo mais gasolina proporcionalmente e porque nós estamos produzindo energia a partir da termoelétrica. Então, nós estamos sujando a nossa matriz de combustível. Então, tanto na questão de combustível, como perguntou o deputado Avisaia, como no que diz respeito à questão da matriz de energia, não há essa previsibilidade, que seria fundamental para fazer um cenário. Então, olha, de tudo que vai consumir de energia, a cogeração do bagaço da cana, as duas Itaipus adormecidas vão ser despertadas e isso vai significar entrar e produzir. O governo não tem feito isso. Não houve aumento de produtividade das usinas? Eu queria uma matemática do engenheiro politécnico Arnaldo Jardim. Se produzíamos 27 bilhões de litros, continuamos produzindo. Agora, com 60 usinas a menos, não houve um ganho exponencial das que estão funcionando, não aquelas que estão com problemas judiciais, talvez apagando algumas vezes, mas as que estão em pleno funcionamento. Não houve um ganho de escala, de produtividade? Um ganho, mas que não é um ganho que nós podemos muito festejar, porque você tem hoje uma grande capacidade ociosa. Esse seria o real ganho de escala, você produzir mais, como você tem uma capacidade ociosa. Você não tem uma expansão da área plantada e como falta renda, Jorge,
você tem tido um tratamento muito deficitário dos canaviais. Sim. Porque na medida que o produtor é remunerado, ele aduba mais, Sim. ele cuida melhor, tá certo? E hoje essa dificuldade de renda tem produzido também um risco de perda de produtividade. Então, nós, meio assim, se esforçaram, é de se festejar o grau de empreendedorismo, mas com uma política de incentivo, nós poderíamos estar aumentando ainda os índices de produtividade. Em que aspecto? Primeiro, novos cultivares. Temos uma Embrapa que pudesse ser mais direcionada a buscar mais alternativas aí de novas variedades. Sim. Segundo, melhorar o trato do canavial, e isso tudo ajudaria se nós tivéssemos, e a resposta é, Davi, previsibilidade, um cenário que você vai ter certeza que vai ter o consumo. Ainda dentro do seu partido, PPS, vamos prestar atenção na pergunta do deputado Roberto Moraes. Vamos ouvi-lo. Que alegria estar aqui no Arena Livre, meu querido amigo e irmão, deputado Arnaldo Jardim. Ele que, quando nós chegamos à Assembleia, nosso deputado veio para o nosso partido, me ensinou o caminho do bem da política, foi a Brasília. Aqui ele era o grande defensor do setor sucroenergético. Quando ele foi a Brasília, nos deu essa incumbência. Não tenho tanta competência quanto o Arnaldo, mas tenho aprendido com ele. Sou de Piracicaba, uma região sucroenergética, Arnaldo da região de Ribeirão, embora Arnaldo seja do Estado, e nós estamos nessa luta. Ele foi o grande incentivador que nós criássemos aqui, no maior parlamento desse país, a frente parlamentar em defesa do setor sucroenergético. Não poderia a Assembleia Legislativa ficar fora dessa luta. Nós criamos, com a participação dele, fomos a Brasília algumas vezes. Queria saber do deputado o seguinte, querido Arnaldo, os 4 anos da Dilma foram fatídicos para o setor. Ela acabou com o setor. Falando da minha região de Piracicaba, só ali hoje nós temos 5.000 metalúrgicos que foram demitidos este ano em função das 50 usinas na região sudeste que fecharam as portas. Qual é a sua expectativa? Eu sei da sua luta em Brasília. Eu sei que à sua frente tem todos os partidos, inclusive o próprio PT, que é seu vice. Qual é a sua expectativa? Ela vai, pelo menos, atender esse setor que está agonizando, está morrendo em nosso país, Arnaldo? Pergunta muito difícil, porque significa dar uma garantia de qual vai ser o comportamento do governo federal e particularmente da presidente Dilma. Mas nós temos uma notícia recente, deputado Roberto Moraes, caro amigo, e todos que estão nos apoiando, e parabéns pela luta, Roberto, que você tem feito em defesa de Piracicaba, do setor da região, mas nós estamos com uma expectativa muito grande de que possa vir a CID. Se nós tivermos a CID vindo, se nós pudermos ter uma sequência com a proposta de que venha o leilão para contratar energia produzida a partir do bagaço da cana, e se nós persistirmos, e nós deveremos ter ainda nesse mês de dezembro uma inauguração aí na sua Piracicaba de uma usina que vai produzir etanol à base da celulose, eu acho que com isso nós garantimos as premissas, as condições para que o setor volte a se desenvolver. Para o nosso telespectador, só traduzindo, CID é contribuição de intervenção sobre domínio econômico. É isso, né, deputado Davi Zaia? É o imposto sobre a gasolina e etanol. Sua pergunta, deputado Davi Zaia. Olha, acho que essa questão está ficando bastante clara, né, a importância dela, com os dados que você tem apresentado aqui, Arnaldo. Eu queria aproveitar, porque acho que esse é um setor que às vezes tem sido muito, ao mesmo tempo, às vezes muito criticado. Fica uma ideia de que, em relação ao meio ambiente, você já citou aqui todo o esforço que foi feito aqui na Assembleia, a legislação para eliminar a queima da palha da cana, depois o próprio setor acelerou isso num acordo com o governo, e nós falávamos aqui, você citava, acho que era bom falar para os nossos telespectadores, a possibilidade de rotação, que abre isso, e também o desenvolvimento que tem sido feito em pesquisa. O Estado de São Paulo tem a nossa FAPESP, que é importante nessa pesquisa. Então, o setor também tem investido muito em tecnologia, em novas pesquisas. Isso também é o suficiente, porque esse é o caminho que nós temos para melhorar ainda mais o nosso meio ambiente. E o setor da cana, como está presente muito aqui no Estado de São Paulo, é sempre olhado com isso. Tem tido contribuições efetivas para
produzir mais e ao mesmo tempo melhorar o meio ambiente, além do etanol, que é a energia limpa, né? Mas a produção, o processo todo, como é que você tem acompanhado isso, Arnaldo? Davi, vocês tomaram uma atitude muito corajosa aqui na Assembleia quando aprovaram a Lei Paulista de Controle de Emissões, a Lei Paulista com relação às mudanças climáticas. Você até me ajuda um pouco, mas se não me engano, o desafio é que em 2020, tá certo? Nós tenhamos uma emissão, sem o Estado deixar de crescer, nós temos uma emissão de poluentes que fique 20% abaixo da emissão do ano de 2008, é isso? 2008, é. Esse era até um desafio, né? Ficou muita dúvida naquele momento, será que nós estamos... Porque nós estávamos saindo na frente. Damos conta disso? Damos conta disso. Né? E aí, a questão não sujando a matriz energética, né? Não então, botando para valer as termoelétricas, queimando o óleo mineral, óleo diesel. Então veja só, tá certo? Acho que todos acompanharam aqui, mas só para de novo explicar. A Assembleia aprovou, e eu tenho aplaudo por conta disso, o Davi teve um papel importante, e todos aqui fizeram isso, dizendo o seguinte, que no estado de São Paulo, a emissão de poluentes no ano 2020 vai ser menor do que foi em 2008, tá certo? Hoje, ela é maior. Então, a economia vai ter que ser ainda menor. A diminuição vai ser maior. Por que ela é maior hoje? Porque nós estamos sujando a matriz. Porque Piratininga, aqui na cidade de São Paulo, que é uma termoelétrica, dentro da cidade de São Paulo, aqui na Zona Sul, está trabalhando direto. E é para ela trabalhar só em situações de emergência. Porque se tivéssemos água, daria para acionar até a Henry Burden lá em Cubatão, ficava pelo menos mais equilibrado, né? Se nós temos hoje aqui, na cidade de São Paulo, emissão de poluentes, tá certo? Com o acréscimo do consumo da gasolina, isso aumentou. Sim. Então, aí você veja a questão do etanol. Nós temos dois caminhos para poder cumprir essa meta, que não será fácil. É aumentar muito a cogeração, tá certo? Ou você ter iniciativas em que o próprio produto ali de determinados lugares possa ser usado para o consumo. Você vai ter que ampliar a participação do gás, muito, na matriz energética, ampliar transporte coletivo e muito etanol e diminuir gasolina. Então, por aí já é uma resposta. Mas essa resposta do deputado Davi Zay também deve ser desdobrada em duas questões. São Paulo comemora, e eu comemoro como paulista também, todos nós devemos comemorar, que aqui, nos últimos 4 anos, nós aumentamos a cobertura de mata nativa no estado de São Paulo. Sim. E o setor onde essa recomposição mais ocorreu foi no setor exatamente da cultura canavieira, né? Então, hoje nós temos um setor que não é, bem disse o Davi, essa imagem de um setor antigo. As relações trabalhistas são de qualidade, não tem uma pessoa que seja trabalho informal e é um setor que tem ações amigáveis com o meio ambiente, além de ações sociais. Então, é um setor de modernidade importante da agricultura e muito adequado do ponto de vista ambiental, muito importante frisar isso. Se me permite, nós temos aqui o PL 219, que trata do programa de regularização ambiental, né, que nós temos a tarefa de aprová-lo e que uma audiência pública que realizamos aqui há poucos dias, você teve a oportunidade de participar, vão acrescentar com áreas que serão cobertas com vegetação nativa 1.600.000 hectares no estado de São Paulo, se a gente aprovar esse projeto e esse programa puder rapidamente ser colocado em marcha. Então, são desafios importantes que nós temos, que tomando as medidas corretas, com certeza vão permitir que a gente cumpra esse desafio de melhorar o estado de São Paulo na área ambiental e cumprir a nossa contribuição, que aí não é só com São Paulo e nem com o Brasil, é com o mundo, né, de diminuir os gases que provocam efeito estufa. Bom, nós paulistas, deputada de Altinópolis e da sua região, Ribeirão Preto, vem a pergunta do deputado Elson Gasparini, PSDB. Vamos ouvi-lo. É um prazer falar no programa Arena Livre, esse programa que tem uma audiência fantástica na TV Assembleia. E principalmente estando no programa esse meu amigo e grande deputado federal, Arnaldo Jardim. Deputado Arnaldo Jardim, aqui na Assembleia de São Paulo, nós temos também lutado em defesa do setor sucroenergético. E o deputado Arnaldo Jardim, lá em Brasília, é o nosso comandante, é o presidente
da comissão especial da Frente Parlamentar lá no Congresso que defende o setor sucroenergético. Nós vivemos, principalmente na região de Ribeirão Preto, o deputado conhece bem a nossa região, porque é de lá também, nós vivemos uma crise econômica e social muito séria. É até importante que a gente esclareça bem que quando lutamos em defesa do setor sucroenergético, nós não estamos defendendo só os proprietários das usinas de açúcar. Nós estamos defendendo os cultivadores da cana-de-açúcar, os proprietários rurais que cultivam a cana-de-açúcar e que estão vivendo uma crise muito séria, porque somando com o problema de preços e, além disso, essa crise que nós estamos tendo agora de falta de chuvas, então está um problema muito sério para os produtores rurais. E, principalmente, os trabalhadores que estão sofrendo as consequências. Na cidade de Sertãozinho, deputado Arnaldo Jardim, o senhor sabe disso, a maioria das indústrias dependem das usinas de açúcar. E estão em crise total porque não têm encomendas de peças, de trabalhos, e muitas estão dispensando muitos trabalhadores. O desemprego em Sertãozinho e na região dos setores ligados ao setor sucroenergético, mas está muito forte mesmo. O governo de São Paulo já fez sua parte, está ajudando na busca de soluções. Agora eu pergunto ao deputado Arnaldo Jardim, por que o governo federal ainda não se sensibilizou, como a gente esperava que ele fizesse, para atender a este importante setor? Nós podemos ter a esperança, deputado Arnaldo Jardim, de que a presidente Dilma e o governo federal vão estender as mãos para esse importante setor da vida nacional? Agradeço ao querido amigo deputado Elson Gasparini as suas palavras e parabenizo o Elson pela sua militância. Ele que é uma pessoa que tem atuado aqui na Assembleia, na região, em defesa do setor. Elson, eu confesso a você que eu não posso ter essa certeza, mas eu tenho certeza, por outro lado, de que nós não podemos esmorecer, tá certo? E acho que nós temos aí razões para acreditar que finalmente essas reivindicações possam ter mais sensibilidade do governo federal. Numa pergunta, o deputado Davi me perguntou, e o papel da Petrobras? Isso acabou ficando meio de lado. Houve um momento que a gente receava que a Petrobras não pudesse ser parceira, porque ela tem muito a vocação com relação ao combustível fóssil, sim, à gasolina. Acho que a Petrobras é parceira e ela própria hoje sabe que essa política irrealista de preços é uma política que levou um grande dano à empresa e está matando o etanol. Arnaldo, o Jorge poderia perguntar, puxa vida, mas você está falando que deve ter aumento de preço, não tem coisa mais antipática? Eu gostaria que não aumentasse os preços. Eu gostaria que nós vivêssemos num país em que tivesse uma estabilidade de preço permanente e que a variação que tivesse fosse da produtividade. Então, melhor não ter aumento, mas o fato é que houve um aumento de custos. Então, quando o governo artificialmente controla o preço, o que eu tenho defendido é que isso fica muito mais caro. É como um rio que você vai represando. Se você deixa o rio fluindo, ele vai buscando caminho, buscando alternativa, e aquilo em cadeia vai produzindo efeito. Quando você o contém, represa, para dar uma impressão que está seco ali adiante, e a água fica guardada, e fica guardada, fica guardada, quando ela explode, ela vem de uma forma destrutiva. Avassaladora. Então, avassaladora. É muito melhor que venha gradativamente, o governo conteve, e agora nós vamos ter que fazer um ajuste, tá certo? E isso é indispensável para que o setor possa produzir e recuperar-se. Há 3 minutos do encerramento, sua saudação ao nosso convidado e depois 2 minutos de considerações finais. Não, Arnaldo, dizer que foi importantíssimo aqui, uma aula, né, sobre esse importante setor da nossa economia, né, e dizer da sua luta, que tem sido, que a gente tem acompanhado, né, principalmente junto, inclusive, às associações dos fornecedores, dos produtores, né, que tem sido fundamental. Então, parabéns pelo trabalho, né, e continue lá em Brasília, sendo porta-voz das boas causas aqui de São Paulo e principalmente do setor do etanol, que é muito importante aqui para o nosso estado. Parabéns.
Deputado Arnaldo Jardim, nas suas considerações finais, eu queria saber do senhor também sobre a elevação da mistura gasolina de 25% para 27,5%, se de alguma maneira traz, digamos, um refresco para o setor, o que isso significa, se há resistência da Petrobras também quanto a isso, resistência da parte dos consumidores, dos motoristas que hoje têm carros não flex, digamos, a gasolina, se há, digamos, perda de competitividade, de potência no motor, se isso pode agravar a situação da parte do consumidor, não de quem produz o etanol. E se o senhor vê o etanol como um patrimônio de nós, brasileiros, que estamos aí, assistimos o Proálcool, né? 40 anos, a gente não pode jogar esse cabedal de conhecimento fora. Suas considerações finais. Então, apanhado bem rapidinho, tarefas imediatas. O PIS/COFINS, que nós conseguimos tornar lei, que ele é retirado da cana, ele precisa ser agora respeitado pelo governo e o débito ser sanado. Segunda questão, o inovar alto. As automobilísticas, as empresas automobilísticas, efetivamente investir na melhoria da eficiência do motor. A mistura, não há restrições técnicas, isso tem que ser feito, Jorge, e nós podemos agora já colocar isso totalmente em implementação, aumentar de 25% para 27,5%, sem nenhum problema do desempenho dos veículos, do seguro dos automóveis. Quarto, a ANEEL regulamentar um leilão específico para contratar energia gerada a partir do bagaço da cana. 5. Vinda da CID. Com isso, a competitividade do ponto de vista do etanol. 6. Nós podemos reconhecer a seca que houve aqui. Há 2 anos atrás teve uma seca parecida com essa, até de menor intensidade. No Nordeste, o governo fez um auxílio aos plantadores e fornecedores de cana de R$12 a tonelada, e nós queremos que a mesma coisa se pratique aqui para os plantadores e fornecedores de cana, tá certo? Então, essa é uma pauta imediata de trabalho aí para o setor, além das questões estratégicas que referiu bem o deputado Davi, que é do etanol celulósico, da pesquisa de novos cultivares, incentivar. Eu quero, na figura do deputado Davi, parabenizar a Assembleia Legislativa, a você, Davi, e aos deputados, como aqueles que participaram aqui, Francisco Tito, Aldemarque, meus amigos Roberto Moraes e Elson Gasparini, que tem feito a Assembleia fazer uma grande diferença nisso. Agradecer a você, Jorge, e a TV Assembleia aqui, por termos esse momento de refletir e fazer uma reafirmação de fé nesses 28 segundos que restam aqui, que é para dizer que nós acreditamos, é um patrimônio do país. Agora, recentemente, Barack Obama e o presidente da China, Xi Jinping, anunciaram um acordo mundial. O Brasil poderia estar se tornando a referência nesse momento de mudanças climáticas. Vamos fazer isso e o etanol é o nosso caminho melhor para cumprir essa missão. Ponto final. Críticas, sugestões ou comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Deputado Arnaldo Jardim, volte mais vezes. Muito obrigado por sua entrevista. Traga luz, traga argumentos que melhorem a situação do setor sucroenergético neste parlamento e para a nossa sociedade. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Davi Zaia. Muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.